Muito boa tarde a todos. Sou Vítor, sou ligado à Ayurveda e um apaixonado da Ayurveda há muitos anos. Eu estou convencido que essas coisas do Ayurveda surgem através de grandes paixões e de envolvimento que nós vamos tendo cada vez mais com toda esta estrutura física, corporal, mental. E vou explicar um bocadinho aquilo que me trouxe cá hoje, que era falar da qualidade de vida através daquilo que nós consideramos do Ayurveda ou da medicina ayurvédica. A Vera definiu este desafio, fez-me este desafio. As palestras podem ser várias e os temas podem ser vários. Esta é uma abordagem que eu acho que é extremamente importante e é muito atual, porque há relativamente pouco tempo nos Estados Unidos foi criada uma especialidade médica de estilo de vida, juntamente com ginecologia, neurocirurgia, foi criada uma especialidade médica de estilo de vida. O que quer dizer que chegamos a uma altura, aquilo que a medicina ayurvédica preconiza há milhares de anos, começa a ter uma viabilidade e uma, digamos assim, uma notoriedade cada vez maior. E é curioso que grandes dessas noções que são abordadas são muito os princípios básicos daquilo que a medicina ayurvédica defende. Eu agradeço sempre a todos aqueles que me auxiliaram na minha formação. É uma coisa que eu gosto de fazer sempre. A todos aqueles que me acompanharam em algum deste percurso e muito aos meus pacientes que me ajudaram sempre neste caminho que me fizeram estar aqui. Eu gostaria inicialmente de definir, como nós temos estilo de vida, gostaria de definir uma abordagem que era o conceito daquilo que nós definimos de saúde. E aquilo que nós definimos como saúde, que teoricamente somos uma medicina mais antiga, mas que ainda se calhar na Organização Mundial de Saúde ainda falta um bocadinho, falta-lhe rigorosamente esta palavra, porque aquilo que diz a Organização Mundial de Saúde, o estado de completo bem-estar físico, mental, social e não somente a ausência de afecções e enfermidades. Aquilo que nós temos da referência da medicina ayurvédica é rigorosamente o espiritual. Aquilo que nós dizemos na vertente daquilo que é a nossa vida, nós consideramos isso como uma das coisas que vai chegar, e penso que a Organização Mundial de Saúde vai chegar a este caminho que ainda não está lá, mas para nós termos saúde precisamos deste campo espiritual. O que consideramos importante e interfere na nossa qualidade de vida. Eu dividi isto em dois parâmetros. Eu no início fiz uma introdução, no mínimo, se a Vera nos deixasse, estava aqui 2 horas, portanto temos à vontade, ela vai nos mandar embora, e portanto aquilo que nós consideramos efetivamente é estes 3 padrões, que são se calhar aqueles que nós preconizamos inicialmente. Nós preconizamos uma saúde física, uma saúde profissional e uma saúde social. Esse é o nosso conceito ainda hoje de saúde. Nunca beneficiamos de uma saúde espiritual, uma saúde emocional e uma saúde mental. Abordando hoje uma consciência que é completamente diferente, que é abordar uma saúde ambiental. Não estamos em bem connosco próprios, percebendo ver aquilo que está a passar em todo o contexto ambiental e aquilo que nós podemos fazer, porque é daí que nós tiramos alguns partido daquilo que é uma consciência da nossa saúde também. E, portanto, quem está dentro deste caminho, cada vez mais estes conceitos são tão ou mais importantes que aqueles que nós consideramos ainda só hoje, que é uma consciência eminentemente física. O que é que interfere no nosso bem-estar? As emoções e as sensações? Ayur significa saúde e vida, Vedas significa ciência e sabedoria. O que é que o Ayurveda tem de vantagem com todas as outras medicinas ou com aquilo que é a relação das outras medicinas? Tem a ver com uma consciência que trabalha corpo, mente e espírito.
Nós não podemos estar a falar hoje no conceito de saúde sem estarmos a abordar estas três vertentes. Há doenças que são espirituais, que não são físicas nem são mentais e, portanto, há doenças que ultrapassam a relação daquilo que é a consciência do ser, portanto, ultrapassam muito esta vertente. E muitas das vezes tudo aquilo que nós vemos, da estrutura que nos é dada, ultrapassa rigorosamente o conceito que nós nos transformamos. Segundo o Buda, tudo o que surge na mente flui juntamente com as sensações. Ok? O que quer dizer que, na verdade, a mente é uma repercussão de tudo aquilo que é uma gestão do pensamento e mesmo da consciência daquilo que é uma estrutura de uma atividade física. E então, o que é que nós temos na relação corpo e mente ou matéria e mente? A matéria, para nós, a Ayurveda, consideramos sempre como uma realidade física e uma captação das sensações, enquanto a mente temos uma realidade mental e os conteúdos mentais. Isto tem todas umas designações, que são designações ayurvédicas, eu não vou, digamos, abordar muito estas designações, porque ficam cá como referência, depois que quiserem aprofundá-las um bocadinho mais, elas serão mais visíveis. E depois temos ainda uma coisa que se transforma na consciência dos agregados. O que é que são agregados? Agregados são os elementos agravadores dos ankaras. Isto são tudo palavras difíceis, novas, e que para nós é sempre complicado. Os ankaras, naquilo que é, não sei se alguém praticou yoga, se alguém tem alguma consciência da filosofia do Samkhya, na filosofia do Samkhya, os ankaras são transliterados como ego. E ego é aquilo que nós somos, ok? É aquilo que nós somos. E dentro desta consciência dos agregados, temos os agregados materiais que são uma consciência meramente daquilo que complementa a matéria, desde o átomo até à constituição do nosso corpo, e os agregados mentais que são da consciência, a percepção, o sentimento das sensações do corpo, os agregados da reação. Portanto, estes são aquilo que teoricamente nós somos. O que é que nós temos com a relação da consciência dos ankaras? Os ankaras são as cargas emocionais. Eu às vezes costumo dizer de um modo muito simples. Nós hoje somos uma construção de uma quantidade de etapas ao longo da vida, muitas delas conscientes e muitas delas inconscientes. E essas formam-nos a nós como seres e como pessoas. Muitas delas nós não temos consciência que as temos. E essas se calhar são as mais difíceis de eliminar e as mais difíceis de trazer à superfície. Eu costumo dizer que para a frente esfolhamos o livro muito depressa. Queremos andar muito depressa, mas depois quando queremos tirar alguma coisa lá, o levantar das folhas é muito difícil, porque é lento. Ok? Mas para andar para a frente aquilo é sempre a desfolhar. Mas ao contrário, às vezes temos de tirar. E às vezes para tirarmos algumas páginas que são um bocadinho mais pesadas, temos de tirar as outras leves que estão lá em cima. Mas como não sabemos que as temos, às vezes temos muita dificuldade de as tirar e de ir buscá-las. Eu pus aqui esta tabela, que depois a documentação, como vai ficar, torna-se mais fácil, depois de ser perceptível. Esta é uma das relações daquilo que é a filosofia, os princípios da filosofia do Samkhya, que são considerados como os 24 tattvas, são os 24 princípios que dão a origem do ser, desde o indivíduo supremo, até à consciência da manas, do pensamento e daquilo que são a relação de nós mesmos, que são as naturezas. E o que é que forma o Ankara? O Ankara, temos a prakriti, que é aquilo que nós somos como matéria, temos ainda a nossa consciência do intelecto e que aí vamos formar a relação de uma consciência de nós. Eu, uma altura, só para vos contar uma história, uma altura um guia espiritual, naquilo que era no seu guru, e o seu guru pediu-lhe a todos eles que lhe entregassem o seu ego. E ele chegou, mas se eu te der o meu ego, com o que é que eu fico? Quem é que eu sou? E esta questão é uma questão prioritária, porque nós somos isto. A palavra é que muitas vezes tem uma deturpação muito grande de uma consciência daquilo que é a relação do ego como uma atitude de malefício, mas o ego é tudo aquilo que nós somos, ok?
aquela reguada que nos deram da escola primária ficou marcada. Eu às vezes costumo contar aquela peripécia, que é quando uma mãe sai com uma filha, ainda pequenininha, e diz: já viste aquela rapariga com aquela mini saia? Olha, parece uma fulana não sei o quê. A filha nunca mais vai vestir uma mini saia à frente da mãe. Quer dizer, aquilo é marcante para toda a vida, independentemente. Pode não saber porquê, pode não saber como, pode não saber o que é que o faz, mas se andar com a saia por aqui, quando chega ao pé da mãe, dá 3 voltas e põe a saia para baixo para chegar ao pé da mãe com a saia pelos joelhos, ok? Porque ela sabe qual é o conceito adquirido pela mãe. E estas coisas são coisas que nós não temos consciência nem temos percepção. Dentro da relação do Ayurveda, nós estamos por aqui, vamos à consciência daquilo que são as qualidades sensoriais e vamos chegar à relação dos elementos e na parte da psicologia ayurvédica relacionamos com aqui, que são as relações do pensamento, ok? Portanto, tudo isto transforma numa relação completamente diferente. O que é que se transforma isto de uma vida sã? Eu não sei se aquilo, mas os biotipos são considerados nós aquilo que é o Vata Pitta e Kapha, que são os princípios básicos da definição do Ayurveda, a relação dos doshas, que é o Vata Pitta e Kapha, e os sabores, a alimentação, a nutrição, as rotinas diárias, que eu vou falar muito delas, porque as rotinas diárias são fundamentais, o equilíbrio daquilo que são a nossa energia, que é o prana, o tejas e o ojas, que é todas as energias vitais que nós temos, ok? O rejuvenescimento, as terapias, as massagens, o yoga, a meditação e as purificações. Esta é, se calhar, a disciplina. Estilo de vida significa svastvita, que é a palavra, que é uma disciplina no curso de Medicina Ayurvédica que define rigorosamente este conceito, que é estilo de vida. E dentro desta relação, que é a medicina preventiva, que é uma das cadeiras curriculares do curso de Medicina Ayurvédica, estão incluídas várias áreas que elas são diferentes. Este gráfico tem quase a simplificação de tudo aquilo que nós vamos falar depois a partir daqui, porque tudo o que vamos falar é com base neste gráfico que está aqui. Falamos no Dinacharya, na rotina diária, e isto se calhar é aquilo que nós não fazemos, ok? Que é encontrar rotinas dentro da nossa estrutura de vida. As rotinas anuais, o que quer dizer que as variáveis das estações acontecem e nós continuamos a fazer rigorosamente a mesma vida. Saímos do verão, entramos no outono e continuamos a comer as mesmas coisas. O tempo arrefece, continuamos a comer nas mesmas saladinhas. O tempo arrefece e continuamos a comer gelados e coisas frias, e as alterações vão. E, portanto, quer dizer que tudo isto faz com que nós não alteremos em nada aquilo e o conhecimento das rotinas anuais, que é a gestão de nós próprios conforme as estações, ok? Depois temos o regime noturno, que tem a ver com a consciência do sono, a consciência daquilo que é as horas de dormir, das atividades mais erógenas, e depois o código de boa conduta. Isto aqui, se calhar, são daquelas questões que são completamente diferentes, porque nós temos isso, a maior parte das pessoas são todos católicos, e se calhar as boas condutas são rigorosamente essas, são os princípios bases de uma boa educação. Quando nós falamos de rotina diária, e temos uma relação connosco, nós não temos a consciência que temos um relógio biológico dentro de nós. Esse relógio biológico tem uma carga horária. Essa carga horária interfere connosco durante aquilo que são as variáveis das horas. E isto faz com que cada uma das horas tenha uma interpretação segundo a relação do dosha. O que quer dizer que nós começamos entre o nascer do sol, e eu pus aqui um gráfico já para explicar isto, que é uma relação que é completamente diferente. Nós, em muitos livros, nós dizemos, e aparecem muitos textos, que é a hora de levantar, a hora de meditar, a hora de fazer o Brahma Murta, de fazer toda a parte da meditação, considera sempre a relação das 6 horas. Isto não é de todo verdade. Mas a nível das tabelas de entendimento, partimos por aqui. O que quer dizer que das 6 às 10 horas estamos no horário Kapha.
CAFA, a nível da relação das pessoas, são pessoas densas, pesadas, letárgicas, que é um conceito, pronto, de maior densidade da própria pessoa, seja ele uma densificação mental, uma densificação física, portanto é uma estrutura CAFA. Depois das 10 às 2 da tarde temos um horário PITA. O PITA é constituído por 2 elementos, fogo e água. Estes 2 elementos têm uma característica mais incisiva, mais irreverente, mais espontânea, portanto é uma noção completamente diferente. E entre as 2 da tarde e as 6 da tarde temos um horário Vata. O Vata é uma pessoa leve, subtil, muito sensorial, muito, digamos assim, criativo, com uma característica, os elementos que lhe estão associados é ar e éter. Portanto, se são ar e éter, vejam que ele é muito leve, muito subtil, ok? Portanto, está sempre nos sítios onde não está. Ou melhor, eu às vezes costumo dizer que o Vata tira umas férias no maior resort do mundo e quando chega lá está a marcar as férias nas cataratas do Niágara, porque começa a imaginar a água das cataratas do Niágara, que são deliciosas, com uma paisagem e uma água linda ali, mas já não interessa porque o que quer pensar é rigorosamente na fase seguinte, porque aquela já passou. Portanto, teoricamente é uma consciência de mente, só está no sítio quase onde não está. Portanto, se ele está num sítio, quer estar noutro, se está noutro, quer estar noutro, portanto, é uma mente criativa. E o que é que isto interfere na relação de nós? Imaginem, uma pessoa CAFA, que é densa e pesada, se ingere qualquer refeição nesta hora, que é uma hora densa e pesada, ele vai densificar. Porque esta hora é uma hora CAFA. Não é por qualquer motivo que a hora PITA, que é uma hora fogo, é uma hora de maior potência digestiva. Esta hora PITA tem a ver com o pico daquilo que é o fogo, digamos assim, do dia. O fogo do dia equivale a um pico que é rigorosamente quando o sol está na plenitude, ok? Em cima. Portanto, rigorosamente será, num horário de verão, será rigorosamente meio-dia qualquer coisa, que é rigorosamente o meio disto, quando o pico do calor está na plenitude. E depois, a seguir, aquelas pessoas que se traem com o almoço e vão almoçar às 2:30 da tarde. O que quer dizer que essa refeição já é uma refeição em que o seu organismo digestivo já é completamente diferente porque já está a entrar numa hora Vata. O que quer dizer que aquilo que nós vamos ingerir já é muito mais leve e muito mais sutil. As características já são completamente diferentes. E esta interferência daquilo que são as horas do dia com a manifestação daquilo que é o nosso corpo é fundamental. Eu pus esta tabela porquê? Porque eu considero sempre que o nosso dia começa antes daquilo que é a relação do nascer do sol. E, portanto, não é às 6 horas da tarde, é rigorosamente aquilo que eu considero no mínimo 45 minutos antes do nascer do sol. Ok? E aí começa a nossa rotina diária. Ela varia conforme o verão e o inverno. Enquanto nós temos 6 horas de inverno, ainda temos horas de noite à nossa frente. Mas de verão já nasceu o sol. Ok? E, portanto, a relação não tem a ver com a hora física, mas tem a ver com o nascer do sol. E quando isto acontecia, as pessoas ainda não tinham relógio. Quer dizer, e marcavam a sua hora segundo o nascer do sol. A característica era completamente diferente. Nós é que já pomos as coisas e dizemos, às 6 horas, é ao 12:30, eles não. Quer dizer, o sol está no pico, é hora de comer porque estamos na potencialização da nossa digestão. E isto é só para vos dar uma referência das horas do dia e das horas da noite que nos ajudam a entender um bocadinho toda esta estrutura. A relação dos dinacharyas, que é rotinas diárias, e aqui nos cursos que eu dou, quando falamos do dinacharya, começamos às 9 da manhã e ao meio-dia ainda não chegamos ao pequeno almoço, ok? Porque estamos a falar nas rotinas diárias. E essas rotinas diárias são coisas que são tremendas, porque nós lavamos os dentes, mas não limpamos a língua. Nós se limpamos a língua, não fazemos a limpeza nasal. E, portanto, há uma quantidade de princípios que fazem parte de uma rotina diária que não fazem parte da nossa rotina diária convencional. Eu pergunto, qual a diferença qual é mais higiênico? O rasparmos a língua ou escovarmos os dentes?
eu pergunto, onde é que se vão acumular mais impurezas? Numa superfície rugosa, texturada, ou numa superfície lisa e plana? Ok? Entendemos que a língua é trabalhada segundo um contexto de reflexologia. A língua está associada, a nível de interpretação de doenças, fazemos diagnóstico através da língua. Através da língua nós vemos os órgãos. Se a língua pode ter pequenas manchas, que pode dizer que o coração não está a funcionar bem, que os pulmões não estão a funcionar bem, que o rim não está a funcionar bem, que a coluna está torta, e portanto nós temos indícios específicos. Se esses indícios chegam à língua, quando nós raspamos a língua, porque é que nós estamos a chegar ao órgão? E porque é que não é hábito comum nós rasparmos a língua? E sim lavamos os dentes? Sim. Eu costumo dizer, esta conversa é sempre para 95% das pessoas, porque 5% raspa, mas a porcentagem é tão pequenininha que não temos essa consciência, ok? Não temos essa consciência. E, portanto, isto faz parte daquelas relações que é a relação do entendimento de algumas destas coisas, por uma questão meramente comercial, e eu às vezes digo, mas sabem porque é que... pronto, está a gravar, a gente não devia dizer isso. Não devia dizer isso, está a gravar, depois fica gravado. Mas sabem porque é que... porque teoricamente uma pessoa compra um raspador que custa 4 euros ou qualquer coisa e dá para a vida toda. E isto não alimenta a indústria, não é? Não gastamos pasta de dentes, escovas de dentes, de 2 em 2 meses estamos a gastar uma escova, de 2 em 2 meses estamos a comprar uma pasta e, portanto, não alimenta e por isso ninguém fala no raspador da língua. Portanto, é uma questão que eu acho que é prioritária. Mas em tudo isto que depois dizemos que é um bocadinho esta estrutura que eu acho que é muito importante. Eu num dos retiros, uma altura, acho que foi um dos maiores ensinamentos da minha vida, e nós aprendemos sempre com coisas pequenininhas. Foi um budista que ao sair da cama, antes de sair da cama, olhou para o chão e disse: grato por estares aí, por me deixares andar, por permitires que eu ande. Isto foi dos maiores ensinamentos da minha vida. Porque é das questões que acho que são fundamentais. Porque há tantas pequenininhas coisas que nós não lhes damos valor e que têm uma interpretação tão grande e que partimos da premissa que elas têm de existir. Mas quando nos tiram o tapete debaixo dos pés, nós caímos. Porque não temos essa consciência do domínio do que está por baixo de nós. E essa é uma relação que é completamente diferente. Tudo isto que vai, o sair da cama, o começar o dia numa atitude boa e sã de vida, não é? O limpar tudo o que é o rosto, a boca, os olhos, o beber água de manhã, o ir à casa de banho, o raspar a língua, o limpar os dentes, o gaguejar, não sei, que não é muito normal, o oil pulling, que normalmente é o gargarejar com óleo, no sentido de desinfetar as gengivas e, portanto, também não é muito normal e isto são coisas que são diferentes. A inalação de fumos medicinais, a mastigação de algumas folhas específicas, algumas gotas nasais para limpar as narinas, umas gotas de óleo nos ouvidos para aumentar a nossa capacidade auditiva e depois as pessoas dizem, óleo nos ouvidos? Ok? Vejam esta técnica, que é a técnica do Karna Purana, e que é uma técnica milenar. Sabem quais são as pessoas que começam a ficar com menor capacidade de audição? A cera. Mas características de pessoas. Se nós definimos entre os Vata, Pitta e Kapha, ou melhor, se tem alguma dessa no chão? Os Vata. E porquê? Somos mais odiados. Não. O Vata é seco. O Vata é seco. E teoricamente aquilo que acontece é que tudo em nós fica seco. A pele fica seca, o cabelo fica seco, as mucosas ficam secas, tudo vai ficando seco. O tecido reprodutivo fica seco, tudo fica seco. E ao tudo ficar seco, também a membrana auditiva também fica seca. E, portanto, a capacidade de oleação vai aumentar em muito esta capacidade auditiva.
Portanto, as relações passam a ser completamente diferentes. Os banhos, o vestir roupa limpa, frescas e asseadas, alguns dos perfumes, os pranayamas, a meditação, e depois chegamos ao pequeno almoço. E, portanto, isto é uma coisa que chegamos... então eu vou-me já embora. A conduta, o código de boa conduta, eu vou só pôr os códigos de boa conduta são um bocadinho isto, ok? Eu vou manter para a frente. O rito Charya tem a ver com as rotinas sexuais e rotinas anuais, era aquilo que eu vos estava a dizer, a interferência daquilo que era as estações no nosso estado comportamental e vivencial é fundamental. Há pessoas que chegam a uma altura, eu costumo dizer, quando chegamos à praia, meio-dia, pico do verão, estão lá meia dúzia de pessoas barrigadas no meio da praia a apanhar aquele sol. Sabem quem é que são? Vatas todos, porque são secos. Não há lá nenhum pita, porque o pita está sentado na esplanada onde há corrente de ar a beber uma cerveja e a comer uns termocinhos, ok? Porque não consegue estar lá, não consegue. Todos os que lá estão são vatinhas, são secos, ok? E com uma temperatura corporal. Os pita não conseguem, porque os pita passado às 11 e pico começa a aquecer o sol, vais embora, vais embora, vais embora. Tu não consegues, como é que consegues estar aqui? Tu consegues estar aqui? Inacreditável. Portanto, são coisas comportamentais que nós não temos essa noção e esta relação é um bocadinho isto. E depois sabemos que o Vata chega, é aquilo que às vezes eu digo, passa o outono a comer saladinhas e geladinhos ainda, está quente, umas saladinhas, umas coisas secas, uns frutos secos, e depois chega no inverno, pés geladas, mãos geladas, continua porque as extremidades frias, porque não tem capacidade de circulação, ok? A relação do pita é ao contrário, não é? Nós vamos aí, encontramos os pitas todos que ainda estão aí todos de manga curta, ok? Está frio, cá frio, está, e um Vata com sobretudo, samarra, tudo por cima e tal, tudo enroupado, cheios de frio, que é uma textura que é completamente diferente. Não? E os pita não, de manga curta, chinelos de dedo, ok? Tu és algum frio, está algum frio, isto é uma coisa meio perceptual, não tem nada a ver, isto é de consciência, o frio não existe, é mera consciência individual, portanto não tem nada a ver com esta realidade. E, portanto, esta relação é extremamente importante. As rotinas noturnas, portanto, são coisas que são fundamentais. O dormir, uma atividade sexual boa, o sono contínuo, aquela relação do crepúsculo e a relação dos brahmacharyas, não é? Dentro disto, a relação dos diagnósticos e a maneira como nós interpretamos a relação das doenças, a alimentação, algumas das estruturas que são definidas, e aqui eu coloco que são de cura, que são as gemas, a cromoterapia, os metais, a astrologia, a psicologia. Dentro da relação do yoga, é isso que eu estava a dizer, uma relação do yoga é extremamente importante porque temos muitos dessa relação de cura através desta prática. O pranayama. Sim. Deixem-me só dizer uma coisa que eu acho que é dentro do pranayama, que se calhar é das coisas mais importantes que nós não conseguimos. Eu faço uma pergunta aqui. Sabem quantas vezes respiramos por dia? O coração pode parar e pode ser reativado. Mas quando nós deixamos respirar, morremos mesmo. Consegue imaginar quantas vezes respiramos por dia? Tem a percepção? No ato de inspirar e expirar, 21.600. Mais de 11.000 inspirações por dia e 11.000 expirações, ou 10.000 e tal inspirações por dia. O que quer dizer que é uma coisa que nós fazemos tantas vezes por dia e nem nos apercebemos que as fazemos. Que é inacreditável. E não temos consciência do que é que respiramos e como é que o fazemos tantas vezes por dia. Estes dados são tremendos, que implica o nosso afastamento de toda esta consciência. Uma das coisas que acontece, que é, se nós pusermos a mão, 12 angulis é uma medida do polegar de cada uma das pessoas. A nossa respiração normal deveria ser 12 angulis, 12 dedos. A gente punha aqui a mão e devia sentir a respiração. Mas se estivermos a cantar temos 16, a comer temos 20, a andar temos 24, a dormir temos 30. O que quer dizer que nós chegamos a uma altura, a intensidade da nossa respiração aumenta conforme a nossa atividade. E nós também não temos consciência disso. Ok? Nós respiramos 2 horas por cada narina.
Durante 2 horas inspiramos quase e expiramos por uma e fazemos o igual do outro lado. A variação da inspiração e da respiração. Há uma narina que vai estar a funcionar potencialmente de 2 em 2 horas. Só para terminar. Aquilo que acontece, eu cada vez encontro mais coisas na natureza que são a nossa verdade. Um vata é seco, é ar e éter. Todas as árvores do deserto são assim. São estreitinhas e com uma copa larga. Ok? O que quer dizer que isto corresponde, num vata, a uma mente extremamente exacerbada e uma estrutura física débil. Mas que chegarmos aqui temos um kapha. Temos uma estrutura física forte e densa e uma mente frágil. Ok? E isto é uma relação da própria natureza. A consciência de hoje é um bocadinho esta. Ok? Isto seria o ideal. Isto é o que a natureza nos dá. Mas nós hoje estamos aqui, raízes muito frágeis e uma copa de árvore tremenda. Okay? Quando nós analisamos o nosso comportamento é um bocadinho este, entre os hábitos e aquilo que nós temos e a nossa estrutura mais de sustentabilidade. E ela faz um bocadinho isto que está completamente ao contrário. Tudo aquilo que acontece hoje está completamente ao contrário. Cada vez mais a nossa exacerbação e a nossa inteligência está, e como é que nós queremos ter algum suporte e sustentabilidade lá em baixo se invertemos a posição do iceberg? Ok? Deixamos de ter raízes. A consciência do ontem era esta. Era uma raiz forte e uma estrutura em cima frágil. A consciência de hoje é esta. Temos uma raiz muito frágil e uma copa muito grande porque somos eminentemente mentais. E isto as consequências vamos a seguir. A consciência de cada uma delas, a consciência de hoje é esta. Toda a estrutura física, o estômago, as atividades sexuais, as atividades mais erógenas, sensitivas, são abolidas em prol de uma estrutura mental. Okay? Eu às vezes costumo dizer, até hoje a atividade sexual é mental. Não é física, não é sensorial, não é vivencial. Portanto, a característica é diferente. Todos gostam e precisam disto, não é? Que era a coisa que era o miminho. Pronto, termino com isto e não apresento mais nada. Só a relação daquilo que é o Ayurveda. A Vera não nos deixa, mas nós ficamos aqui 3 dias. Qual é a vantagem do Ayurveda? O Ayurveda faz uma coisa muito antes, e eu lembro-me que era uma das coisas que o meu professor dizia, um dos meus professores dizia, nós, numa doença nós temos a acumulação, o agravamento e o extravasamento e a circulação. E nós só vamos à procura dela quando encontramos esta referência da manifestação e da diversificação. E aquilo que às vezes nós dizemos, toda a parte do ayurvédica trata muito esta zona cá atrás, porque faz diagnóstico desta zona que está cá atrás. Ok? E portanto a relação é completamente diferente, enquanto toda a estrutura é feita de um modo diferente. Pronto, isto são as causas de doença e pronto, termino. A correr.